Você sabia que gatos têm o poder de afastar ou até mesmo atrair boa sorte? É isso mesmo. Por séculos, as crenças sobre esses felinos misteriosos moldaram a forma como eles são vistos em diferentes culturas. De um símbolo de boa sorte até criaturas que podem trazer infortúnios, os gatos sempre foram envolvidos por superstições intrigantes. Então, se você já se perguntou se a sorte está do seu lado quando um gato preto atravessa o seu caminho, este vídeo é para você. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pelos cantos mais inusitados do mundo para explorar 10 crenças e superstições sobre os gatos. Prepare-se para descobrir mitos e histórias que provavelmente você nunca imaginou que estavam ligados aos felinos. E, quem sabe, você até mude sua visão sobre aquele gato que vive rondando a sua casa. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar aquele like maroto, se inscrever no canal para não perder nenhum fato curioso sobre o universo dos gatos e, claro, comentar aqui embaixo se você já ouviu alguma superstição sobre esses animais. Ah, e fica comigo até o final, porque tem uma superstição que vai te surpreender. Será que você já caiu nessa? Vamos descobrir. Agora, que tal sabermos o que está por trás dessas superstições? Você está pronto para conhecer as crenças mais misteriosas sobre os gatos ao redor do mundo? Fato 1. Gatos pretos são sinais de má sorte? No Ocidente, especialmente durante a Idade Média, os gatos pretos eram associados a coisas sombrias. Eles eram vistos como mensageiros do mal e, em alguns casos, até acreditava-se que eram companheiros de bruxas. Se um gato preto cruzasse o seu caminho, isso seria considerado um sinal claro de que algo ruim estava prestes a acontecer. Imagine a tensão na época em que uma simples visão desses felinos era suficiente para gerar pavor e incerteza. Curiosamente, em outras partes do mundo, a superstição é bem diferente. Na Escócia, por exemplo, a chegada de um gato preto à sua casa é interpretada como um sinal de boa sorte e prosperidade. Isso mesmo! Por lá, esse tipo de gato é considerado um presságio de riqueza. Enquanto no Japão, a história é igualmente positiva, já que os gatos pretos são vistos como protetores e símbolos de boa sorte, especialmente no que diz respeito a amores e relacionamentos. Agora você deve estar se perguntando, qual é a verdadeira história por trás dessa divisão de crenças? A verdade é que muito disso vem de antigas mitologias e interpretações culturais, que podem variar enormemente de um país para outro. Mas uma coisa é certa, o gato preto tem sido, e ainda é, um símbolo de mistério e fascínio em muitas culturas. Mas como isso se aplica aos gatos de hoje? Para muitos, um gato preto é apenas um felino encantador, com a mesma capacidade de trazer carinho e companheirismo que qualquer outro. Afinal, se eles têm algo de mágico, é a forma como nos encantam com seus olhos hipnotizantes e seu comportamento independente. Agora, após entender essa superstição, você se sente mais confortável ao ver um gato preto ou ainda hesita em cruzar o caminho de um? Vamos ver o que a próxima superstição tem a oferecer. Fato 2. Gato que espirra significa boa sorte? Quem nunca ouviu que, quando um gato espirra, é um sinal de boa sorte? Essa superstição é muito popular em diversas partes do mundo, especialmente na Europa e na América Latina. Acredita-se que, ao espirrar, o felino espanta as energias negativas e abre caminho para coisas boas. Uma forma curiosa de pensar que, no momento em que o gatinho espirra, ele está limpando o ar de qualquer mau presságio, tornando o ambiente mais positivo e cheio de boas vibrações. E quem diria que no Japão a ideia é quase a mesma. Lá, muitas pessoas acreditam que, se um gato espirrar, ele está, na verdade, afugentando maus espíritos e trazendo boas energias para a casa. Um fenômeno simples, mas que ganha um significado todo especial dentro das crenças populares. Mas qual será a origem dessa superstição? Ela pode estar ligada a antigas crenças sobre os animais e suas reações naturais. Gatos, com seus sentidos apurados e seu comportamento muitas vezes misterioso, sempre foram vistos como guardiões entre o mundo visível e o invisível. Então, quando um gato espirra, é como se ele estivesse agindo como um mediador entre os dois mundos, afastando qualquer mal. Embora seja difícil comprovar a relação direta entre o espirro do gato e a sorte, a superstição tem se mantido por gerações. Mesmo hoje, muitos donos de gatos ainda olham para esse momento com um sorriso e um leve alívio, como se o próprio gato estivesse protegendo sua casa de algo ruim. E quem sabe, se o seu gato espirrar, talvez seja um bom sinal para você também. Agora, imagina só, você está em casa e seu gato espirra. Será que a sorte vai chegar logo em seguida? Fique atento, pois talvez o próximo fato tenha algo a ver com outra superstição bem interessante. Fato 3. Gatos sabem quando vai chover? Você sabia que, em algumas culturas,
Acredita-se que os gatos têm a capacidade de prever mudanças no tempo? Isso mesmo! Parece algo vindo diretamente de um conto de ficção, mas a superstição de que os felinos podem antecipar o clima existe há séculos. Na verdade, muitos dizem que os gatos se tornam mais agitados ou começam a se comportar de maneira diferente quando uma mudança de tempo está por vir. Em algumas regiões, por exemplo, acredita-se que, se um gato começar a lamber suas patas repetidamente, isso é sinal de que uma tempestade está se aproximando. Outros afirmam que os gatos podem ficar mais quietos ou procurar se esconder em determinados lugares antes de uma chuva forte, ou até mesmo de um fenômeno natural como um terremoto. É como se esses animais, com seus sentidos aguçados, pudessem sentir o que está por vir muito antes de nós. Essa crença está relacionada ao fato de que os gatos possuem uma audição extremamente sensível e conseguem perceber variações na pressão atmosférica e até mesmo nas vibrações que antecedem alguns eventos naturais. Embora a ciência não comprove que os gatos realmente possam prever o clima, muitos donos juram que seus gatos se comportam de maneira diferente antes de uma tempestade ou até mesmo antes de um dia mais quente ou frio. Por mais que a ciência ainda busque explicações para esses comportamentos, o fato é que a superstição sobre a previsão do tempo pelos gatos é forte em diversas culturas. Então, da próxima vez que o seu gato começar a agir de maneira estranha, talvez seja a hora de ficar de olho na previsão do tempo. Quem sabe o seu felino está tentando te avisar sobre algo. Agora que você já sabe sobre essa superstição, vamos ver o que mais o mundo das superstições felinas tem a oferecer. Prepare-se para o próximo fato. Fato 4. Gatos e o número 7. Um símbolo de boa sorte? Você sabia que o número 7, considerado por muitos como um número de boa sorte, tem uma conexão especial com os gatos? Em várias culturas ao redor do mundo, acredita-se que se um gato tiver 7 filhotes em uma ninhada, isso será um sinal de boa sorte para a família que adotar os gatinhos. Esse mito tem raízes antigas e está ligado à ideia de que o número 7 tem um poder mágico, que traz prosperidade e felicidade. Essa crença está bastante enraizada em lugares como a Europa e a Ásia, onde o número 7 é visto como um número de sorte. As pessoas acreditam que um gato que tem 7 filhotes pode trazer uma série de bênçãos para quem os acolher. Os filhotes seriam, na verdade, pequenos talismãs de boa sorte, e cuidar deles traria prosperidade e saúde à casa. Mas por que exatamente o número 7? Bem, o 7 é frequentemente associado à perfeição e ao equilíbrio em várias culturas. Ele é um número que aparece em muitas tradições religiosas e mitológicas, como nos 7 dias da semana, nos 7 céus do Islã e até nas 7 maravilhas do mundo antigo. Essa associação entre o número 7 e a boa sorte acaba se transferindo para os gatos, criando essa superstição de que um gato com 7 filhotes é especialmente afortunado. Embora a ciência não valide diretamente essa crença, a ideia de que um gato e seus filhotes podem ser portadores de boas energias continua a ser uma parte importante da cultura popular em diversas partes do mundo. Se você está pensando em adotar um gato, ou, quem sabe, um gatinho com uma ninhada grande, talvez seja interessante lembrar desse antigo mito e, quem sabe, se sentir um pouco mais afortunado. Agora que você descobriu essa superstição curiosa, que tal conferir o que mais o mundo dos gatos tem guardado? O próximo fato pode te surpreender. Fato 5. Gatos e o poder de afastar maus espíritos. Em várias culturas, acredita-se que os gatos têm um poder místico capaz de afastar maus espíritos e energias negativas. De acordo com essas superstições, os gatos não são apenas protetores da casa, mas também são vistos como guardiões espirituais, capazes de criar uma barreira invisível contra o mal. Na antiguidade, os egípcios já veneravam os gatos por suas habilidades místicas. A deusa Bastet, representada com a cabeça de um gato, era a protetora do lar, e principalmente da mulher e da criança. Acreditava-se que os gatos, ao entrarem nas casas, purificavam o ambiente e afastavam qualquer espírito maligno. Essa conexão espiritual com os felinos foi transmitida por séculos, e a ideia de que gatos podem proteger contra forças negativas foi amplamente difundida. No Japão, por exemplo, o Maneki Neko, aquele famoso gato da sorte que geralmente aparece em lojas e restaurantes, é um símbolo de proteção e prosperidade. Disse que esse gato afasta a má sorte e traz boas energias, especialmente para aqueles que estão começando um novo negócio ou empreendimento. Esse pequeno gato de cerâmica, com a pata levantada, é um amuleto poderoso, acreditando-se que sua presença seja suficiente para proteger o local de energias negativas e atrair clientes e boas oportunidades. Ainda hoje, muitas pessoas têm a superstição de que, se um gato entrar em uma casa recém-mudada ou em um novo espaço, ele irá purificar o local e protegê-lo contra forças invisíveis que possam trazer problemas.
Além disso, em algumas regiões da Europa, acredita-se que o simples ato de um gato se esfregar nas pernas de uma pessoa tenha o poder de afastar a inveja e as energias ruins. Com isso, fica claro que, para muitas culturas, os gatos são vistos não apenas como animais de estimação, mas como verdadeiros protetores espirituais. Quem diria que seu felino de estimação poderia ser um guardião contra o mal, não é? Agora que você já conhece mais sobre o poder de proteção dos gatos, vamos ver o que a próxima superstição traz. Fique ligado. Fato 7. Gatos são capazes de prever a morte? Em algumas culturas, acredita-se que os gatos possuem a capacidade de prever a morte, seja de uma pessoa ou de outro animal. Essa superstição é bastante antiga e tem raízes em crenças populares que associam os gatos a entidades espirituais e misteriosas. A ideia de que um gato pode perceber a chegada da morte vem da sua habilidade de detectar mudanças sutis no ambiente, como variações na energia ou até mesmo nas condições físicas das pessoas. Por exemplo, acredita-se que, se um gato se deitar sobre o peito de uma pessoa doente ou de alguém em estado terminal, isso pode ser um sinal de que a morte está próxima. Em alguns casos, é dito que o gato se aproxima de uma pessoa doente e passa a dormir em cima de sua cama, como se estivesse preservando a alma da pessoa antes de sua partida. Essa superstição é especialmente forte no Reino Unido, onde existem várias histórias de gatos que, ao entrarem em lares, acabam ficando próximos de pessoas que, em breve, faleceriam. Um exemplo famoso é o caso de um gato chamado Oscar, que vivia em uma casa de repouso para idosos. Ele era conhecido por se deitar ao lado dos pacientes que estavam prestes a morrer, e seu comportamento era considerado um sinal de que a morte estava próxima. Oscar se tornou uma lenda, sendo considerado um gato da morte que antecipava a partida dos residentes. Algumas pessoas interpretam isso como uma habilidade sobrenatural dos gatos, enquanto outras acreditam que seja apenas o instinto do animal, que consegue perceber os sinais físicos e emocionais da aproximação da morte. De qualquer forma, a superstição sobre a relação entre gatos e a morte continua sendo uma das mais fascinantes e misteriosas do mundo felino. Agora que você conhece essa superstição intrigante, vamos ver o que a próxima superstição tem a oferecer. Prepare-se, pois o próximo fato também é cheio de mistério. Fato 8. Gatos trazem a prosperidade financeira. Você já ouviu falar que ter um gato em casa pode atrair riqueza e prosperidade? Em muitas culturas, os gatos são considerados símbolos de boa sorte no que diz respeito a finanças. Um dos exemplos mais populares disso é o famoso Maneki Neko, aquele gato da sorte japonês, que é frequentemente visto com uma pata levantada, como se estivesse convidando a boa sorte e a riqueza para dentro de uma casa ou estabelecimento comercial. No Japão, acredita-se que o Maneki Neko pode trazer prosperidade financeira para os negócios e até mesmo para os indivíduos. A lenda diz que, se o gato levantar sua pata direita, ele atrairá dinheiro, enquanto se levantar a pata esquerda, ele atrairá clientes e oportunidades. Esse pequeno amuleto é um exemplo claro de como os gatos estão ligados à crença de que eles podem trazer riqueza e boa sorte para quem os possui. Mas essa superstição não é exclusividade do Japão. Em várias partes da Europa, especialmente na Idade Média, acreditava-se que um gato branco, em particular, poderia atrair dinheiro e prosperidade para a família. Diziam que, ao ter um gato branco como animal de estimação, você estava criando um ambiente propício para que a fortuna se manifestasse. Esse gato, com sua cor pura e angelical, era visto como um intermediário entre os humanos e os deuses da fortuna. De fato, a associação dos gatos com a prosperidade também pode estar ligada ao seu comportamento misterioso e independente. Muitas pessoas acreditam que, como os gatos são animais que parecem sempre encontrar comida e abrigo, eles representam a capacidade de atrair recursos sem esforço. Essa energia autossuficiente dos gatos passa a ser vista como um sinal de que quem os possui também pode atrair sucesso financeiro. Então, da próxima vez que você ver um gato em um restaurante ou loja, talvez seja uma boa ideia pensar que, por trás daquela fofura, ele pode estar trazendo um pouco de sorte financeira para o lugar. Agora que você sabe mais sobre essa superstição fascinante, vamos ver o que mais o mundo das superstições felinas tem a oferecer. O próximo fato é tão curioso quanto os anteriores. Fato 9. Gatos e o mistério do olho de gato. Um amuleto de proteção. Você já reparou na forma hipnotizante dos olhos de um gato? Eles têm esse brilho peculiar, especialmente à noite, quando parecem refletir a luz de maneira única. Essa característica dos felinos gerou diversas superstições e crenças ao longo dos séculos. E uma das mais fascinantes é a ideia de que os olhos dos gatos são poderosos amuletos de proteção.
Em várias culturas antigas, acreditava-se que os gatos eram guardiões espirituais e que seus olhos tinham o poder de repelir o mal. No Egito Antigo, por exemplo, a deusa Bastet era representada com os olhos de um gato, que simbolizavam a vigilância e a capacidade de proteger a casa contra espíritos malignos. Esse poder era muitas vezes associado à visão aguçada dos felinos, que são capazes de enxergar em ambientes escuros e detectar presas que os humanos jamais conseguiriam perceber. Em algumas tradições europeias, acreditava-se que o olhar de um gato poderia afastar a inveja e a má sorte. Em particular, se um gato olhasse fixamente para alguém, era interpretado como um olho de proteção contra energias negativas. Era até comum, em algumas regiões, que as pessoas usassem amuletos feitos de pelos de gato ou pequenas representações de gatos, acreditando que esses objetos carregavam o poder protetor dos olhos felinos. Além disso, em culturas como a chinesa e a árabe, os olhos de gato eram vistos como símbolos de sabedoria e de um poder sobrenatural. Diziam que, ao olhar diretamente para os olhos de um gato, uma pessoa poderia obter visões ou intuições sobre o futuro. Essa superstição reflete a visão mística dos gatos como criaturas que, devido à sua ligação com o mundo espiritual, são capazes de enxergar além da realidade que nós conhecemos. Assim, da próxima vez que você olhar nos olhos de um gato, lembre-se: talvez esteja diante de um amuleto poderoso, protegendo você de forças invisíveis. Agora que você conhece mais sobre o mistério dos olhos de gato, vamos descobrir o próximo fato. Não perca! Fato 10. Gatos e a superstição do gato preto cruzando o caminho. Boa sorte ou má sorte? No mundo ocidental, uma das superstições mais conhecidas envolvendo gatos é a crença de que, se um gato preto cruzar o seu caminho, isso pode ser um sinal de má sorte. Essa superstição tem raízes profundas na Idade Média, quando os gatos, especialmente os pretos, eram associados a bruxas e forças sobrenaturais. Muitas vezes dizia-se que um gato preto era o companheiro de uma bruxa, ou até a própria bruxa disfarçada. Por isso, se um gato preto aparecesse diante de uma pessoa, acreditava-se que isso poderia significar um presságio de infortúnio. Mas, como vimos em outros fatos, nem todas as culturas compartilham essa visão negativa dos gatos pretos. No Japão, por exemplo, um gato preto é visto como um símbolo de boa sorte, especialmente no que se refere a amor e relacionamentos. Acredita-se que, se um gato preto atravessar o caminho de alguém, ele trará proteção para a pessoa e afastará qualquer mal que possa vir em seu destino. De maneira semelhante, na Escócia, a presença de um gato preto em casa é considerada um sinal de que prosperidade e boa sorte estão a caminho. A superstição escocesa diz que, se um gato preto aparecer em sua casa, pode ser um presságio de uma mudança positiva em sua vida, como um novo amor, uma boa fortuna ou até mesmo uma promoção no trabalho. Ainda assim, em algumas partes da Europa, especialmente na Inglaterra, a ideia de um gato preto cruzando o caminho de alguém continua a ser vista com apreensão, gerando um certo medo ou desconforto. Muitos acreditam que, se o gato preto aparecer na sua frente, pode ser um aviso de que algo negativo está prestes a acontecer. Em contraste, outros preferem ver isso como um simples acaso, sem dar muita importância. Independentemente da crença, o que fica claro é que a superstição sobre o gato preto continua a dividir opiniões e gerando debates até hoje. Talvez, ao cruzar o caminho de um gato preto, você prefira olhar para ele com um sorriso e pensar: será que é boa sorte que está a caminho? Agora que você chegou ao final dessa jornada pelas superstições felinas, esperamos que tenha aprendido algo novo e fascinante sobre o misterioso mundo dos gatos. Agora que você conhece essas 10 curiosidades e superstições sobre gatos ao redor do mundo, talvez tenha se surpreendido com o quanto esses animais misteriosos são admirados e cercados de crenças, sejam elas de boa ou má sorte. Os gatos sempre foram e continuam sendo criaturas que carregam consigo uma aura de mistério e poder. Sejam vistos como guardiões espirituais, amuletos de proteção ou até mesmo como símbolos de prosperidade, esses felinos têm o dom de cativar e encantar com sua presença enigmática. Mas, além das superstições, é importante lembrar que, independentemente das crenças culturais, os gatos são seres incríveis. Eles nos proporcionam momentos de alegria, cumplicidade e até reflexão sobre as coisas simples da vida. Seja com seu olhar hipnotizante ou seu comportamento independente, os gatos continuam a ser companheiros especiais para milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você ver um gato, talvez seja interessante lembrar de todas essas superstições e curiosidades. Quem sabe o seu felino de estimação não seja um verdadeiro amuleto de sorte, proteção e prosperidade. E se não for, pelo menos ele será uma fonte de carinho e alegria na sua vida, o que, de certa forma, já é uma grande sorte. Gostou de descobrir essas curiosidades sobre o mundo dos gatos?
Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar qual dessas superstições você achou mais interessante e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o fascinante universo felino. Nos vemos no próximo vídeo com mais fatos curiosos e incríveis sobre nossos amiguinhos de quatro patas.